Hey guys, Leandro aqui. O tema da live de hoje é o que é fluência em inglês e o quanto tempo demora para você alcançar a fluência. Primeiramente, fluência é um termo bastante subjetivo. Meio que cada pessoa entende fluência de um jeito diferente, mas a definição que é mais difundida, por aí é mais aceitada, digamos assim, é a de que para você ser fluente, você tem que entender muito bem, entender praticamente tudo que está sendo falado e conseguir se comunicar bem em qualquer situação. Também tem um grau menor de fluência, digamos assim, alguns chamam de fluência básica. Fluência básica seria basicamente você saber conversar ou manter uma boa conversa, né? Não seria aquela a fluência não seria a fluência oficial, mas ainda é é uma grande conquista chegar na fluência básica, né? Manter a conversação. Eu não gosto daquela separação de inglês por níveis, né? Aquele A1, A2, B1, B2, C1, C2. Para mim, esse negócio é muito técnico. As Isso pode levar as pessoas a ficarem um pouco neuróticas demais, digamos assim, por ficar se preocupando em qual nível que ela tá, coisa do tipo. E eu gosto de pensar, e também eu gostava de pensar quando eu estava aprendendo inglês que o meu objetivo era falar bem, era, era falar muito bem, era escutar bem, e eu não ficava me preocupando em qual nível do inglês que eu estava, se era no nível A1, A2. Eu também nem me preocupava com a fluência, né? Eu nem ficava muito preso a esse negócio de fluência, não. Eu só queria falar bem e escutar muito bem, mas deixa eu anotar aqui. Fluência seria. Fluência é a habilidade de entender quase tudo, maior parte do que se ouve, do que você ouve, e se comunicar bem em qualquer situação. Conseguir se expressar bem e com clareza. Beleza, isso seria a fluência, o significado de fluência, né? Mais difundido, mais aceito. Quando você ouvir alguém falar fluência em inglês, você pode entender basicamente isso aqui, entender quase tudo do que você ouve e conseguir se expressar bem em qualquer situação. Let's just talk in English, just to keep on focus. Lol. Exatamente. Exactly. E vou anotar a fluência básica aqui também. Básica seria o inglês conversacional, conversativo, colocar conversativo. Habilidade de conversar razoavelmente bem e entender maior parte do que se ouve em qualquer situação. Seria o inglês conversacional. Eu vou colocar conversacional. Corro o risco de estar escrevendo alguma coisa errada, mas eu vou deixar conversacional. Eu vou tirar esse maior parte aqui também. Beleza, essa seria a fluência oficial, digamos assim. Essa seria um grau menor da fluência, que seria uma fluência básica. Né? E para você ter ideia do quanto de vocabulário você precisa para ter essa fluência básica ou ter a fluência oficial, né? Você precisa, vou anotar aqui, básica, oficial. Para fluência básica, para o inglês conversacional, né? Seria de 1000, você precisa conhecer de 1000 a 3000 palavras. E para fluência oficial, digamos assim, né? Nossa, eu vou falar digamos assim depois que eu falar tudo. E a fluência oficial, né? Seria de 4000 a 8000 palavras. Em 4000 você já começa a desenrolar uma conversa muito melhor. 5000 melhor ainda. 6000 eu diria que é o ponto óptimo, né? O ponto. Acho que é o ponto óptimo da coisa. Que você consegue conversar muito bem. E daí, 8000 palavras, se você chegou a 8000 palavras, então você é fluente mesmo, você desenrola em ainda mais situações, né, diferentes.
O benefício de conhecer mais palavras é que aumenta o número de situações que você consegue conversar bem, você consegue se expressar bem e com clareza, né? É um detalhe muito importante também da fluência oficial, é se expressar bem com clareza, né? Assim, para você, assim, tem muitos cursos aí na internet que saem oferecendo fluência, saem prometendo fluência, fluência em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Mas para você ter uma ideia, para você, para você alcançar fluência em 1 ano, você precisaria, para se alcançar a fluência em 1 ano, deixar em negrito essa parte aqui, em 1 ano, você precisaria aprender de 11 a 16 palavras por dia, né, para alcançar as 4.000 palavras, né? Eu vou até confirmar aqui na calculadora, né? É. De 11 a 16 palavras por dia, para que no final do ano você soubesse de 4.000 a 6.000 palavras. Fora que você também tem que aprender a estruturar as frases, gramática, né? Trabalhar o seu listening, escuta, significa escuta. Isso é coisa que demora tempo. É o que mais demora para aprender inglês é melhorar o listening, é desenvolver o listening necessário para entender tudo o que está sendo falado, quase tudo do que está sendo falado. É a coisa que mais demora. Aprender a pronunciar, você também teria que aprender a pronunciar as palavras, aprender o ritmo da língua. Isso também demora bastante para você aprender. Eu fiz um vídeo falando sobre o ritmo e sobre a entonação do inglês também. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card. O card acho que vai estar aparecendo aqui, né? Demora um certo tempo até você se acostumar com o ritmo da língua, né? Você teria que aprender também a juntar as palavras na frase. Também é coisa que demora. Porque você não fala as palavras todas separadamente, né? Elas se juntam na frase, ela tem um certo jeito de juntar elas, de conectar elas para que o, o discurso saia fluido. E também tem um tempo de internalizar tudo isso. Já vou ler, Sérgio. Internalizar tudo isso. Coisa que leva tempo. Coisa que mais leva tempo é internalizar essas informações. Então, assim, são muitas coisas que você teria que fazer para alcançar a fluência em 1 ano. Né? E simplesmente não dá para fazer isso em 1 ano. Você teria que estudar o dia todo durante 365 dias. E mesmo assim não seria a garantia que você se tornaria fluente, você alcançaria um maior nível de fluência, né? Muitos cursos prometem isso na internet. Eles prometem mesmo, né? Isso é pura mentira, é pura balela, né? Todas essas coisas, elas são feitas, elas demoram mais tempo justamente para você ir fazendo a coisa aos poucos, né? Para não ficar muito pesado o estudo de inglês. Essas coisas, aprender tudo isso, você faz pegando meia hora, 1 hora de cada dia e não tentar fazer isso em 3 meses, 6 meses, 1 ano, não, cara. Fluência é coisa que geralmente demora 3 mais anos. Aí depende da pessoa, do quanto ela estuda por dia, né? Pra saber o tempo certinho. Se ela estudar muito, se ela estudar bastante, muito mesmo, ela consegue em 2 anos, entendeu? Mas geralmente, se você quer levar o estudo numa boa, assim, estudando um pouco por dia, sem que aquilo fique tão cansativo, sem que aquilo fique muito cansativo, então geralmente demora 3 a mais anos.
Porém, é muito importante de se lembrar que nesse tempo, antes de você alcançar essa fluência aqui, você alcança a fluência básica, né? Que seria um inglês conversacional, você começa a entender aquilo que você ouve nas séries, tudo que você ouve em inglês, você começa a entender mais. Então você alcança muitas coisas antes só da fluência, antes desse tempo, né? De 3 anos. Então tem muitas conquistas aí no meio do caminho. O ideal é que você mire nessas conquistas mesmo, porque se você ficar só no objetivo de fluência, que é uma coisa que demora, você pode ficar muito agoniado, digamos assim, porque demora mesmo, e desistir no meio do caminho, né? Então, mire na fluência básica. Básica, primeiramente. Aí, conforme a coisa vai evoluindo, que você vai aumentando você vai colocando como meta a fluência mesmo. A fluência, quando você chega na fluência, você começa a conversar não igual um nativo, mas é como se fosse é como realmente se fosse a sua segunda língua, né? Quando você alcança a fluência, é um negócio de você falar inglês como se você estivesse falando português, ou muito parecido, né? In your opinion, when can we consider anyone reach the fluency? Beleza, a pergunta é: como a gente pode considerar que alguém alcançou a fluência? Quando essa pessoa. Primeiro, que essa pessoa. Esse teste, né? Teria que ser feito em vários contextos diferentes. Quando aquela pessoa entende quase tudo do que está sendo falado, do que está sendo mostrado para ela, em texto e, né, o áudio dela escutar, se ela está entendendo quase tudo, ela está se expressando bem, com clareza, em muitas situações, diversas situações, aí essa pessoa pode ser considerada fluente. E se ela está tendo dificuldade para se expressar, ou se ela entendeu a maior parte do que está sendo dito. Mas digamos que ela está entendendo uns 60, 70% do que tá sendo dito, e ela se expressa com certa dificuldade. Essa pessoa tem a fluência básica, né? O inglês conversacional. É assim que você sabe se você alcançou a fluência ou não. Esse processo para você saber se você alcançou isso ou não, ele tende a demorar um tempo, porque é nesse tempo que você vai ser exposto a diversas situações. Ou seja, só depois de umas semanas você percebeu que você está entendendo quase tudo do que você ouve, que você se expressa bem. Aí você tem que falar, né? Você tem que falar sobre o que está sendo falado, você tem que conversar com alguém. E aí, se você consegue se expressar bem, muito bem, com clareza, e você entende quase tudo, aí sim você pode se considerar fluente. Você não precisa ter o sotaque perfeito, falar que nenhum americano. Se você já conseguir ouvir muito bem e se expressar bem, você é considerado fluente, sim. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Beleza, eu apresentei esse monte de informações para vocês, né, de coisas que você tem que fazer para chegar lá, mas isso é coisa que é feita com tempo, tá, gente? Tipo, você faz meia hora, você estuda meia hora, 1 hora por dia, então não fica tão pesado, e com o tempo você já começa a ver ótimos resultados, se você tá usando um método bom. Eu quis colocar desse jeito aqui justamente para deixar bem enfatizado de que tem muitas coisas a se fazer para você aprender inglês, para você ficar fluente em inglês. Então é coisa que leva tempo, não é coisa que dá para ser feito rápido, muito rápido. Não, é coisa que vem com o tempo. Um hábito, se você tem um hábito de estudar inglês todo dia, se você desenvolveu esse hábito, ou se você quer desenvolver esse hábito de estudar inglês todo dia, meia hora, 1 hora por dia, com o tempo, ao passar dos anos, usando um método legal, né? Um método bom, você já consegue alcançar a fluência, sim. É importante que você curtir o processo também, né? Fazer coisas que você gosta no meio do processo, que isso vai te manter motivado a estudar inglês, a pesquisar mais. Você assistiu uma série, você pensou, nossa, eu gostaria de entender o que foi dito ali naquela parte da série. Aí você vai pesquisar no YouTube uma aula falando sobre isso e tal, e você aprende, a motivação veio
de você ver a série, de você fazer coisas que precisam de inglês, que precisam do inglês legal. Né? Essas coisas que te motivam a continuar pesquisando mais coisas no YouTube, no Google, etc. O aprendizado, no geral, ele tende, se você fizer do jeito certo, curtir o processo e tal, ele tende a ser extremamente prazeroso. Aprender uma língua é um negócio extremamente prazeroso. Que é realmente aprender uma cultura diferente, né? Realmente, é como se abrisse um mundo novo que para você conhecer. Também quando você aprende outro idioma, quando você aprende inglês, você pode pesquisar qualquer coisa que você quer em inglês. E a tendência é que venha bem mais informações, ou até de melhor qualidade às vezes, em inglês do que em português. Em inglês tende a ter mais páginas mais especializadas, coisa do tipo, do que em português. Né? Eu, quando quero pesquisar alguma coisa, é muito prazeroso, tipo, simplesmente pesquisar em inglês. Saber como pesquisar aquilo, ler o texto, entender. E é ótimo para você aprender outras coisas, inclusive. Você pesquisa informação em inglês, quer saber de qualquer coisa, você pesquisa em inglês, é maravilhoso. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Então, resumindo o vídeo, resumindo a live, resumindo o tema da live, né? Fluência é a habilidade de entender quase tudo que, que você ouve e de você conseguir se expressar muito bem e com clareza em qualquer situação. Qualquer situação. A fluência básica seria o inglês conversacional, né? Aquele inglês de você conseguir manter uma conversa, se entender a maior parte do que está sendo dito e você conseguir se expressar. Não se expressar, tipo, bem assim, né? Não se expressar de qualquer jeito, mas se expressar bem e tal. Para a fluência básica, você tem que ter um vocabulário. Vocabulário é a base do idioma, tá, gente? Você tem que ter um vocabulário de 1.000 a 3.000 palavras, né? Saber o significado dessas palavras, saber usar essas palavras, na onde colocar essas palavras, falar essas palavras, etc. E para a fluência oficial, né? A fluência de verdade, aquela lá, é de 4.000 a 8.000 palavras. 6.000 palavras é o ponto óptimo. É o ponto que você, a partir dali é só curtição, digamos assim, né? É só alegria. Mas antes disso também, 4.000 palavras você já começa a falar bem, você já começa a entender bem, é uma maravilha. Aqui eu mostrei que para alcançar a fluência em um ano, você precisaria aprender de 11 a 16 palavras por dia, além de aprender a estruturar as frases, trabalhar o listening, coisa que leva tempo, aprender a pronunciar as palavras também, coisa que leva tempo, aprender o ritmo da língua, coisa que leva tempo, aprender a juntar as palavras na fala e internalizar tudo isso. Então não tem negócio de fluência em um ano, não. Se você viu alguém falando, alcancei a fluência, tem vários vídeos desse no YouTube, alcancei a fluência em 3 meses, em 6 meses, em um ano. Mano, isso é mentira, é mentira. É mentira. Cara, em um ano você precisaria aprender de 11 a 16 palavras por dia. Essa pessoa ela pode ter desenvolvido um inglês conversacional básico. E ela chama isso de fluência. Só isso. É isso. Porque aprender uma língua, aprender o inglês como se fosse o português, você levou anos para aprender o português. Por que raios você acha que uma pessoa conseguiria aprender isso em meses? Você entendeu? Então, assim, não se aprende uma língua, você vive uma língua. Você convive com a língua e com o tempo aquilo começa a fazer parte de você, né? Então, inglês em um ano, inglês menos de um ano, fora de questão. Fluência é coisa que geralmente demora de 3 a mais anos. Esse tempo também depende do quanto você estuda por dia, né? Também não tem milagre nenhum. Se você estudar só uma vez por semana, em um dia da semana, e estudar pouco, aí, cara, é óbvio que você vai demorar muito, muito, muito mais tempo do que isso. Mas se você pegar para estudar meia hora por dia, 1 hora por dia, aí sim, usando um bom método também, né? Aí sim você consegue alcançar se você esforçar muito em 2 anos,
Se você se esforçar muito mesmo, né? Em 3 anos você já tá com um inglês muito ótimo. Muito ótimo. Então, mire na fluência básica primeiramente, né? Que é você conseguir entender a maior parte do que está sendo falado, você conseguir falar numa conversa. Isso aí, estou fazendo meu TCC, as pesquisas em inglês são bem mais completas. O inglês é muito bom. Realmente, realmente, cara. Pesquisar em inglês você consegue aprender qualquer coisa melhor só porque você aprendeu inglês. Né? Você consegue pesquisar qualquer coisa que você quer melhor quando você sabe inglês. Você consegue conversar com o mundo todo, porque inglês é a língua universal, né? Você consegue conversar em qualquer lugar do mundo quando você aprende inglês. Você já sai na frente de muita gente em questão de competir uma vaga de emprego, né? Quando você sabe inglês. Então, se eu tenho uma dica aqui para dar você, uma dica minha aqui para você no final do vídeo é deixa de neura com esse negócio de fluência e curte o processo. Curte o processo de aprender inglês. Aprender inglês, aprender qualquer coisa nesse mundo, sei lá, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar algum instrumento, aprender um esporte, é para ser uma coisa divertida. É para ser uma coisa que você gosta de fazer. Entendeu? Então, curte o processo, deixa de neura de ficar olhando para o resultado final. Não, implementa isso como um hábito na sua rotina que com o tempo vai trazendo resultado. Entendeu? Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar no card os vídeos bem legais que eu abordo esse assunto de transformar em hábito, da rotina do inglês, eu falo muito de como montar o hábito. No outro vídeo também, na live 2, que você deve se divertir no aprendizado de inglês, também eu falo bastante disso. Então deixa de neura, cara, e curte o processo, que o negócio é divertido, é bom, só tem a te ajudar. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ver isso, entendeu? Deixa o seu like, deixa alguma dúvida aqui nos comentários também. I see you guys in the next video. Até mais.